Ok. Vou-vos explicar como é que a gente consegue fazer um graph set. Portanto, o graph set é uma linguagem semelhante aos fluxogramas, ou seja, na prática nós conseguimos estar a fazer aqui um desenho de um conjunto de figuras que nos demonstram o algoritmo que queremos implementar, e na prática o que nós temos? Nós temos aquilo que se chamam as etapas, temos aquilo que se chamam as transições, que na prática é isto, ok? E depois temos as ações que ocorrem associadas às etapas. Em termos de exemplo, portanto, nós começamos sempre um graph set desta maneira, e estes dois quadrados são criados, significam que é a etapa 0, e marcamos a etapa 0. Nesta etapa 0 pode acontecer um conjunto de ações. Na prática são ativações de saídas, imaginem Q1, Q2, ok? Depois transito para a etapa 1 através das minhas entradas, imaginem um I1 em AND com o I2, ok? Depois, imaginem uma outra etapa 2 e naturalmente tenho que ter uma transição, imaginem que esta transição era I3, depois admitido que eu não tivesse mais nenhuma etapa, o que é que vai no fundo acontecer? Vai acontecer é que eu volto ao processo inicial, ok? E isto no fundo é o graph set, ou seja, explicando, isto são entradas, sempre, são inputs, ok? E isto são sempre outputs, ok? Tá? A etapa inicial deve ser uma etapa que tenha os tais dois quadrados para exatamente saber quando é que o nosso sistema no fundo começou, o nosso graph set começou. Imaginem que eu tenho uma porta, não é, que pretendo no fundo controlar, ou seja, tenho um sistema que tem uma determinada porta, ok? Tenho aqui associado um motor e eu quero que este motor ande naquele sentido, e naquele, ou seja, nos dois sentidos para abrir a porta, e tenho aqui no fundo um elemento sensor, um sensor 1. Imaginem que tenho aqui também um sensor 2. Portanto, imaginem que o sentido das pessoas é no fundo este. Qual é que é o objetivo? Assim que eu detectar aqui alguém, vou abrir o motor, ok? A pessoa, entretanto, passa, e depois, quando chegar, digamos assim, quando detectar que a pessoa está lá dentro, vou fechar o motor. Não estou preocupado aqui com as temperaturas dos motores, nem nada disso. Só para vermos aqui, de uma forma rápida, este graph set. Então, o que é que vou fazer? Significa que, do ponto de vista de saídas, eu tenho um Q1 e tenho um Q2. E porquê? Porque este vai-me fazer um sentido e o outro vai fazer o outro sentido. Isto em relação ao meu motor 1. Tenho depois as minhas entradas, ok? Os inputs, que no fundo são o S1 e o S2, que eu vou fazer a analogia ao I1 e ao I2, ok? Então vamos começar por fazer o nosso graph set. Então o que é que a gente faz? Portanto, etapa 0, vamos marcar com 0. O que é que ocorre nesta etapa 0? Bom, a porta estará fechada, vamos partir desse pressuposto. Então, se ela está fechada, significa que um destes tem que estar desativado e, melhor, os dois têm que estar desativados. Então, na prática, o que é que eu faço? Um reset ao Q1, reset ao Q2, ok? E, naturalmente, enquanto estiver nesta etapa, a porta, no fundo, está fechada, ok? Transito para a etapa 1, no sentido de abrir a porta, em que condição? Quando o sensor S1, ou seja, o I1, estiver ativo. Então, significa que está dependente do I1, ok? Depois, nesta ação aqui, o que é que vou fazer? A porta no fundo vai abrir, e então eu faço um set ao Q1 e faço um reset ao Q2. Eu depois já vos explico porque é que no fundo estamos a fazer isto desta maneira. E entretanto a porta vai abrir. Não estou preocupado com a temporização, não estou preocupado com quanto tempo é que vai abrir, etc. Vamos admitir que ela abriu. Entretanto, existe uma situação que o S2 detecta a entrada de alguém, então o I2, quando detectar alguma coisa, o que é que ele no fundo vai fazer? Vai inverter o sentido do meu motor, ou seja, o Q1 passa a estar em reset e o Q2 passa a estar em set. E então o que é que vai acontecer aqui? No fundo,
a porta vai se fechar, ok? Logicamente que este I, vamos dizer assim, ficaria neste mesmo processo, ok? Certo? E esta é a forma direta de nós estarmos a fazer o grafo set. Como é que nós fazíamos isto do ponto de vista de ladder? Portanto, eu diria que iria pôr o meu I1, iria fazer um set ao Q1 em paralelo com o reset, desculpem, aqui era um reset, quando ocorresse, desculpem lá, quando ocorresse o I1, iria fazer um set ao Q1 e um reset ao Q2, ok? Entretanto, quando ocorresse o I2, o que ia fazer era exatamente o contrário, portanto, um set ao Q2 e um reset ao Q1, ok? Esta situação dos dois a reset, não estamos a contabilizar neste exemplo que eu vos estou a dar, ok?